Oitava questão. O acesso aos cargos públicos efetivos. Gente, quem é servidor público efetivo? Servidor público efetivo é aquele que fez o concurso público, passou, cumpriu os 3 anos de estágio probatório e atingiu a sua... Pronto, isso é o servidor público efetivo, tá? Depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. O servidor estável é esse que já cumpriu os 3 anos, ok? O estável é quando ele atinge a estabilidade após os 3 anos. Tainan, e se ele não se comportar aí nos 3 anos dele? Pode acontecer, viu? Eu já vi com poucos dias, gente. Ficou tão feliz que passou, bebeu, subiu em cima na mesa, tirou a roupa. Eu passei no nananana. Ô, meu amigo. Pelo amor de Deus, a pessoa estuda tanto pra isso, né? Faz dentro de casa, pelo menos faz no lugar público, não. Então, bora lá. O servidor estável é ocupante de cargo efetivo. Uma vez demitido, o que acontece? A. Poderá submeter-se a novo concurso público para ingresso no antigo cargo que ocupava, dispensado o cumprimento de estágio probatório. Vocês já viram isso? Ah, tá. Graças a Deus. Vocês cortaram logo de cara. B. Será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, caso demonstre judicialmente a nulidade da decisão que o demitiu. Não, gente, o nome não é recondução. O nome, se for por decisão judicial, é C. Não poderá retornar ao cargo anteriormente ocupado, pois, ainda que reconduzido ou reintegrado, deverá ser investido em novo cargo para exercer funções distintas. D. Poderá ser reintegrado ao cargo, caso fique demonstrada e seja decidida em sede de processo administrativo ou judicial a nulidade de sua demissão. Correto? Letra D. Gente, as decisões administrativas, elas podem ser revistas? Podem. Por quê? A administração pública não erra, não? E como erra? Erra sim, ok? Então, tanto os atos administrativos, judiciais é a via adequada para corrigir isso, mas às vezes nem precisa que eu vá para o judiciário. Às vezes, até de forma administrativa, eu consigo rever um ato administrativo. Eu posso revogar ou anular. Vocês sabem a diferença? Revogação e anulação. Anulação, na verdade, né? Qual é a diferença? Gente, anulação é quando há uma flagrante ilegalidade, ok? Eu anulei um concurso público porque tem uma ilegalidade. Eu anulei um edital de licitação porque o edital tem uma ilegalidade. Então, ele tem que ser anulado, ok? Tainan, mas se isso não for revisto em sede administrativa, vai para o judiciário, ok? E quando é que eu revogo algum ato administrativo? É por ilegalidade? Não. É por conveniência e oportunidade da administração pública, ok? Vocês entendem a diferença?
Ai, não, o que raios é conveniência e oportunidade? Gente, a administração pública, principalmente se o ato que ela publicar, né, exercer, for um ato discricionário, eu tenho discricionariedade para revogar mediante conveniência e oportunidade. Por exemplo, eu publiquei um edital de licitação. Vamos lá, Secretaria de Saúde publicou um edital de licitação para compra de medicamentos, ok? Aquisição de medicamentos para a Secretaria da Saúde. Porém, ali, enquanto eu estava, né, o edital até já foi publicado, eu fiz o estudo, eu realmente preciso desse medicamento, mas ali, enquanto estava rolando o processo de licitação, surgiu uma possibilidade de pegar uma carona, vocês já ouviram falar nisso? Em uma licitação lá do estado do Rio Grande do Norte, que é aqui do lado. Tem muito medicamento sobrando lá, tem como eu pegar uma carona nessa licitação, pegar um pouco do medicamento que eu estou precisando, que está sendo objeto de licitação lá, e não fazer essa licitação que eu publiquei o edital, agora, fazer só daqui a 6 meses. Eu vou ter uma economia. Eu vou pegar uma carona no edital do meu estado vizinho e vou fazer o quê? Revogar a licitação que eu fiz. Por quê? Porque é conveniente e oportuno para mim pegar uma carona no edital do outro estado em vez de seguir com a minha licitação. Ok? Isso é conveniência e oportunidade. Tá, não, então eles podem tudo? Não, tudo não, né? Quase tudo. Ok? Beleza? Dentro da legalidade, né, gente? Por favor. Estamos em qual? Nona. Aí, já tá mais perto do fim. É até meio-dia, né, JP? Nona. Nona. Vamos lá. Aprovado em concurso público para provimento de cargo junto à Autarquia Federal W, João não chegou a ser investido, pois não apresentou o diploma universitário exigido nos termos da lei e do edital, para comprovar, no momento da sua posse, o nível de escolaridade mínimo necessário para o exercício do referido cargo. Inconformado, recorreu ao judiciário. Vai dar em que isso aqui? Ele tá certo, gente? Ele pode pedir o que ele quiser, né? Mas se ele vai ganhar, são outros 500, né? A ação deve ser julgada o quê? Procedente ou improcedente? Então, tudo dizendo que é improcedente. Por que é improcedente? Maravilhoso. Vamos ler aqui só por desencargo de consciência. Letra A, procedente? Não, vocês já me falaram que não é, né? Mas ele ainda está dizendo aqui o quê? Pois a aprovação em concurso gera direito adquirido. Oh, mas sonho. É tanta gente que é aprovada e nem toma posse, porque não tem vaga. Não tem direito adquirido a nada, meu amigo. A nomeação e dispensada a comprovação de outros requisitos para a investidura. Se você conseguir comprovar que você foi aprovado em todas as fases, dentro das vagas que está precisando no órgão, que o concurso está para vencer, talvez até você consiga. Mas esse abençoado aqui, que nem o diploma dele ele levou. O pior, gente, é porque eu tô rindo aqui, mas eu já presenciei isso. Comigo não, graças a Deus que eu sou bem agilizadazinha nas minhas coisas. Mas um colega não tomou posse como? Tabelião. Por causa do diploma. Por quê? Ah, porque eu me formei. Eu nunca fui lá na faculdade pedir meu diploma. Acontece, depois eu pego. E aí, quando você vai solicitar, a universidade tem até que lhe dar. Ela tem um prazo dela para fazer, para assinar o reitor, não sei o que. Pelo amor de Deus, vocês, viu? Ó, diplomazinho em casa, guardado, cópia autenticada, bem direito. Pelo amor de Deus. Ah, vocês vão precisar em breve, viu? Para dar entrada na carteira. Amém, estou profetizando. Digital bem melhor. B.
B. Procedente, também não. Pois a comprovação do nível de escolaridade exigido para o cargo deve ser feita no momento da inscrição do concurso, sob pena de preclusão consumativa. Não, pode ser que naquele mini período ali, até a posse, ele se forme, não tem problema, ok? É no momento da posse que ele vai entregar os documentos. C. Improcedente. Pois João não preencheu o requisito básico para investidura no cargo, a despeito de sua aprovação em concurso público. D. Improcedente. Apenas se João tiver sido aprovado fora do número de vagas disponibilizadas no edital. Nesse caso aqui não se aplica, porque o abençoado nem o diploma dele entregou, ok? Hipótese que não há direito subjetivo à nomeação. Então, a correta é a letra C de casa. Beleza? É isto mesmo. 10º, acho que faltam 5 ou 6 questões, né? Vamos lá. Temos tempo. Os atos administrativos. Eu já vi essas questões, como eu disse para vocês, não fui eu que selecionei essas questões. Algumas questões, elas vão ficar como se defasadas porque teve a mudança da legislação e são questões, né, antes da mudança. Mas aí a gente vai adaptando ao que dá, ok? Os atos administrativos estão sujeitos a anulação ou revogação. Já falamos disso, né? Em um processo de licitação, pratica-se uma sequência de atos administrativos. Quais são essas sequências de atos? Quando eu vou fazer uma licitação, antes de publicar o edital, eu publico o edital assim na doida, às cegas? Não. Antes de publicar o edital, existe uma fase interna. Uma fase interna no órgão. Ele vai fazer um estudo técnico preliminar. Eu vou ver quanto eu tenho de estoque, por que eu estou precisando adquirir aqueles bens ou contratar aqueles serviços, qual é a minha necessidade, por quanto tempo. Por exemplo, se eu quero abastecer a Secretaria de Saúde de paracetamol, que é um negócio básico, que não pode faltar, gente, qual é a quantidade que eu preciso de paracetamol para todas as minhas unidades de saúde por 12 meses? Tem que ter um estudo para isso, ok? Não é do nada, não é da minha cabeça, não. Né? Tem um estudo para atender a necessidade da administração com base ali, né? No que eles já conhecem. Então, existe toda uma sequência de atos. Quando é que se inicia a fase externa da licitação? Com a publicação do edital. Quando eu publico o edital, eu estou dando publicidade aos licitantes de, estou precisando de remédio, tá aqui o edital. Mandem suas propostas, né? Suas propostas de preço, seus documentos de habilitação, para a gente começar o processo de licitação. Beleza? Então, existe fase interna e fase externa. Na fase externa, que começa com a publicação do edital, ainda existem várias fases. Habilitação, julgamento, homologação, ok? Vamos lá. Interno. Pode até cair, mas acho difícil. Acho difícil. Normalmente eles falam só interno e externo, né? Eu tenho que fazer o termo de referência ou o estudo técnico preliminar sempre antes, né? Agora, sim, esmiuçar, acho que não, mas tudo é possível, né? Não é tão comum, não. Não é tão comum. Não é tão comum, não. Vamos lá. Onde estávamos? Em um processo de licitação, pratica-se uma sequência de atos administrativos que deve guardar certos requisitos gerais. Ok. Nesse sentido, é a súmula 473 do STF. Vamos lá. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Falamos sobre isso, ilegalidade, anulação, ok? Porque deles não se originam direitos. Se tá ilegal, né? Ou revogá-los. Quando?
por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Primeiro, no processo de licitação, se acabou todo o processo, já houve habilitação, já houve julgamento de proposta de preço, a licitação ela foi homologada em favor da empresa do João. O João tem uma empresa de fornecimento de medicamento, lá o paracetamol, que a Secretaria de Saúde estava precisando, participou da licitação da Secretaria, ganhou primeiro lugar, classificado, habilitado, show de bola, primeiro lugar, homologado em seu favor, né? Em favor da sua empresa. Ele tem direito adquirido? Tem. Se o resultado foi homologado em favor da empresa dele, homologado, ele tem direito adquirido a quê? A assinar o contrato. O contrato, ele vem pós-licitação, ok? Se ele ganhou, resultado homologado em favor dele, ele tem direito a celebrar o contrato e fornecer o medicamento. Ou prestar um serviço, se o objeto for serviço e não aquisição de bens, por exemplo, ok? O que a questão está falando sobre revogação e anulação é justamente um negocinho chamado de autotutela da administração pública. É o meu poder de rever os meus próprios atos. Eu, administração, né? Por quê? Porque a administração pública erra. Né? Então, bora lá. Em uma licitação da qual participavam 3 empresas, 2 delas foram inabilitadas e a terceira foi desclassificada por vício formal em sua proposta de preço. Nessa situação, a administração. Vamos lá, calma, não se desespera, respira, conta de 1 até 3, risca a prova. Bora lá, devagar. Em uma licitação na qual participavam quantas empresas? 3. Certo. 2 foram inabilitadas, tá? E não, o que é isso? Na fase de habilitação, o que acontece? Eu vou analisar se aquela empresa está habilitada a celebrar um contrato com a administração, caso a proposta dela seja melhor. O que é a habilitação? A habilitação, ela se divide em 3. Habilitação jurídica. Como é que eu comprovo a habilitação jurídica de uma empresa? Estatuto social, contrato social, documento pessoal dos representantes daquela empresa. Se tem 10 sócios, eu vou juntar ali o documento dos 10 sócios, registro na junta comercial. Isso é habilitação jurídica. Existe também a habilitação administrativo-financeira. Eu tenho que provar que a minha empresa ela tem condições de prestar aquele serviço, que ela tem condições de fornecer determinados bens. Por quê? Vocês acham que a administração pública vai celebrar um contrato, mesmo que a empresa tenha ganhado a licitação, com a empresa que está em recuperação judicial? Pelo amor de Deus, não vai. Então, na habilitação jurídica, que eu falei agora antes, eu vou juntar contrato social, ou estatuto social, os documentos representantes. Beleza. E na habilitação administrativa financeira, eu vou juntar o balanço patrimonial da empresa. Não sei se vocês têm empresa ou se vocês já trabalharam no financeiro de empresa, mas toda empresa, ela tem obrigações fiscais, contábeis. Eu vou juntar as CNDs, já ouviram falar? Certidão negativa de débitos tributários, estaduais, federais, municipais. Eu estou dizendo que eu não devo tributo à administração. Ou, se eu... Mas tá aí, não. Eu tenho uma dívida ali de um tributo, mas eu tenho uma ação judicial questionando a natureza daquele tributo, porque essa cobrança foi indevida. Aí você pede uma certidão narrativa no processo judicial, dizendo, ó, eu estou discutindo a natureza desse débito tributário. Me dê pelo menos a certidão positiva com efeito de negativa. Ok. Mas eu tenho que entregar CND, eu tenho que entregar balanço patrimonial, eu tenho que entregar muitas vezes DRS, né, as declarações contábeis da empresa lá, que eu registro, mando bem direitinho. Eu tenho que juntar, tem uma certidãozinha do FGTS, que eu estou depositando no FGTS dos meus funcionários.
dos débitos trabalhistas. Tem muitas formas de comprovar que aquela empresa ela tem saúde financeira para celebrar contrato com a administração. Show de bola. E também existe a terceira habilitação, que é a habilitação técnica. Tainá, mas é João, né? Como é que eu vou comprovar que o João ele tem a habilitação técnica para fornecer o paracetamol? Ele nem é fabricante. Ele nem é o fabricante do paracetamol. Como é que eu vou dizer? Eu faço paracetamol. Eu não faço não, só faço distribuir. Eu compro do farmacêutico, armazeno e forneço. Mas você não precisa fazer o paracetamol, não. Mas se você já forneceu antes paracetamol ou medicamentos, porque, enfim, tudo é medicamento, para uma entidade de administração pública, ou até mesmo para uma empresa privada, um hospital, por exemplo, da rede privada, você vai lá no seu... Na outra parte, o Paulo já... João? Paulo, de onde eu tirei Paulo? O João vai lá no hospital da Unimed, que ele já forneceu paracetamol para a Unimed, já teve contrato com a Unimed para fornecer paracetamol, e diz assim, Unimed, minha chapa, me dá aí um atestado de capacidade técnica. Aí a Unimed vai fazer ateste para os devidos fins que a empresa João, no Medicamentos Limitada, celebrou o contrato comigo de fornecimento de medicamento do ano tal, e cumpriu o contrato de forma eficiente. Pronto. Isso é atestado de capacidade técnica. É assim que eu comprovo que essa empresa ela tem capacidade técnica, habilitação técnica para celebrar contrato com a administração pública. Entenderam? Mais ou menos? Beleza. Voltando para a questão. Nós temos uma licitação, 3 empresas. 2 foram inabilitadas. Pode ser que elas não tenham saúde financeira, que a parte jurídica delas esteja comprometida, ou a parte técnica. 2 foram inabilitadas. Sinto muito. E a outra, ela foi desclassificada. Tainá, qual a diferença de inabilitação e desclassificação? Vocês sabem? Inabilitação vem de lá da habilitação. Eu acabei de falar que a habilitação, ela pode ser jurídica, financeira ou técnica. Isso é habilitação. São documentos que eu vou analisar e ver se está tudo ok nos documentos de todas as empresas. Classificação tem a ver com proposta de preço. Ok? Beleza. Classificar ou desclassificar é a proposta de preço, não os documentos de habilitação. São etapas diferentes do processo, ok? Então, 2 foram inabilitadas. Adeus. Sorry. Não são habilitadas. E a outra, ela foi desclassificada por vício formal em sua proposta de preço. A questão já está dizendo para vocês que desclassificação é em relação a preço. Então, ela foi habilitada. Ela já passou pela habilitação, mas quando chegou no preço, tem algum vício aqui formal. E aí, o que que eu posso fazer? O que que vocês acham que a administração vai fazer? Ela já está desclassificada, tem um vício aqui formal? Vou ter que fazer outra licitação? Eu posso dar um prazo para essa cidadã? Rapaz, resolve esse teu vício aí, porque se é um vício formal, não é nada grave. Ajeita, bora, vou te dar um prazo. Existe ainda esse direito, né, essa possibilidade de diligência. Quando a gente trabalha com licitação, a palavra certa é diligência. Chega lá o pregoeiro e diz, bora, mulher, tchau, luz, junto isso aí, resolve isso aí que tá errado, pra ver se tu pelo menos ganha esse negócio. Ok? Se ela foi desclassificada, é porque ela já tinha sido habilitada. Mas existia esse vício formal. Então, eu não preciso refazer a minha licitação, ok? Eu posso tentar rever isso aí. Então, bora lá. Nessa situação, a administração A deverá considerar a licitação fracassada, anulando-a. O que é fracassada? Nenhuma empresa satisfeita. Calma. B. Deverá considerar a licitação fracassada, revogando. Praticamente a mesma coisa, só está mudando para anular e revogar. Calma. C. Deverá conceder novo prazo para que a terceira empresa sane os vícios de sua proposta, não sendo necessário aplicar o benefício às outras empresas inabilitadas. Calma. D. Deverá considerar a licitação deserta, mas não necessariamente revogar ou anular a licitação. Tem 2 termos aqui que vocês precisam entender. Licitação fracassada, licitação deserta. É fácil.
Não tem como confundir. Presta atenção. Deserto. O que vocês lembram? O deserto. Ninguém participou, não apareceu ninguém. Ok? Essa é a licitação do deserto. É o caso? Não. 3 participaram. Deserto é o que ela não foi. Ok? E fracassada? Ok? Entenderam a diferença? Eu tenho 3. Diga alto para os seus amigos escutarem. Ok? As 3 foram inabilitadas? Não. 2 foram inabilitadas e 1 foi desclassificada por causa da proposta de preço, não habilitação. Ok? Ok? Então, nem foi fracassada, nem foi deserta. Ok? Nem vou revogar, nem vou anular. Eu vou dizer, vai, Cristão, te alui, vou te dar um prazo para tu completar. Fracassada, quando... Quantas empresas tinham? Quantas foram inabilitadas? Pronto. Não foram todas. A fracassada é quando todas foram inabilitadas. Tipo assim, ninguém cumpriu os requisitos. Nesse caso, se ela foi desclassificada, foi proposta de preço, não habilitação. Ok? Beleza? Qual é o nosso item? C. Qual é essa questão? 10. Oi, quem me chama? Existe o quê? Não. Aí, normalmente, se for fracassado ou deserto, vai ter que fazer outra. Não tem muita opção, não. Às vezes, eles ainda conseguem aproveitar quando é fracassado. Deserto não tem como, né? Mas quando é fracassado, assim, eles, não, vou ver se eu consigo aqui dar um prazo maior para as empresas mandarem documento, ver se sana o que está faltando, mas aí é complicado. Sim, existe prazo para recurso, né? Assim, o licitante vai tentar de todas as oportunidades não ser nem desclassificado nem inabilitado, né? Vocês podem, abram aí a lei nova de licitações. Artigo 71, Lei 14.133 de 2021. É a nova lei. Abram aí, artigo 71. 14.133. É a nova lei. Quero saber quando é que vão deixar de falar nova lei. Ainda tá bem recente. Faz sentido falar nova lei, porque muita gente ainda usa, assim, a 866 de comparação.
Hoje. Tudo certo? O pessoal falou, foi do online. Vou ver que caiu agora ali. Ver que você presta atenção, certo? Podemos? E aí, se vocês quiserem anotar, mas ele já está falando, né? Isso é o artigo 39 da lei anterior, ok? Hoje seria 9 e 10? O que tem? Porque faltou, né? Vamos lá, voltando, né? Recapitulando aí, pessoal do online. O que acontece? A questão fala em valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas, quando esse valor estimado ele for 100 vezes, for superior 100 vezes ao limite previsto para o valor da obra ou serviço de engenharia, o processo licitatório ele precisava ser iniciado por meio de, já falei para vocês, uma audiência pública. Isso é conforme a lei antiga, certo? Seria a letra B. Expliquei para vocês que esse processo de audiência pública ele ainda existe, mas não necessariamente sempre atrelado a essa questão do valor. Por quê? Porque hoje o valor estimado que está lá na licitação ele tem que ser entendido como o meu valor máximo. Não é para eu passar desse valor da licitação, ok? Mas ainda existe a possibilidade de ter audiência pública para questionar tudo daquela licitação ali. É justamente a possibilidade, né, de uma participação popular em um processo importante para a administração. Ok. Letra B. 12ª questão. Em que hipótese as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, será necessária a licitação conforme a 8666. A. Quando a administração contratar com terceiros. Sim, é o artigo 2º. O 2º da lei anterior e da lei atual é bem parecido. Ok? Gente, qual é a regra? Se eu vou contratar com terceiros, se eu preciso de bens ou se eu preciso contratar serviços, qual é a minha regra? Licitar. Ok? Então, se eu vou fazer uma obra, preciso de serviço, incluindo de publicidade. Por que ele bota esse incluindo de publicidade? Vocês lembram? Porque quando eu vou falar das hipóteses de contratação direta, na dispensa de licitação e na inexigibilidade de licitação, tem a inexigibilidade vetando a publicidade. E aqui ele inclui a publicidade, certo? Oi. A gente pode olhar se vocês quiserem. Esse aqui é praticamente a letra de lei do artigo 2º da anterior. Da atual muda um pouco, mas vamos abrir. Vamos lá, vamos abrir. Abram aí o artigo 2º. Que ele vai dizer, essa lei se destina a aquisições, concessões, não sei o quê. Quem lê primeiro vai passar na prova. Bora. A nova, 14.133. Ó, provada. Vai. O que mais? Ok? Isso é para que serve a licitação. Toda vida que eu vou precisar comprar, contratar serviços, locar, eu vou fazer uma licitação, certo? Quando a administração for contratar com terceiros, a regra é licitar. Qual é a exceção? Quando eu não preciso licitar, a exceção é a contratação direta.
Existem duas formas de contratação direta. Vocês lembram? Falei na última aula. Dispensa, inexigibilidade. Ó, de novo, vocês não podem esquecer isso aqui, isso é importantíssimo. Bora lá. Diferençazinha básica, para nunca mais esquecer. Ambas são hipóteses de contratação direta, ok? Eu não preciso fazer licitação. A regra é licitar. Mas a lei, tanto a antiga como a nova, isso não muda, me permite contratar de forma direta, sem fazer todo o processo de licitação. Ai, tá, e não significa que não tem um processo administrativo, que eu vou botar o preço que eu quiser, que eu não vou analisar documento. Não. Significa que eu não vou abrir uma disputa, ok? Eu vou contratar de forma direta. Dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação. Na dispensa, gente, a disputa, né, ela pode acontecer. Ela é viável. A licitação, ela é viável. Mas a lei me permite dispensá-la. Por quê? Porque a lei me diz que eu posso dispensar. Como assim? Vamos lá. Existem casos de dispensa. Quais são? Estado de emergência, Covid. Vocês acham que faria sentido eu fazer uma licitação para comprar respirador, para contratar médico, para comprar medicamento? Daqui que acontecesse todo o processo? Não. A lei me permite contratar de forma direta em situações de emergência e calamidade pública. Outra hipótese, valor. Eu vou, sempre falo isso para vocês, eu vou fazer uma pintura, eu vou fazer um serviço ali que me custa R$2.000. Eu vou publicar um edital, separar servidor, analisar documento de habilitação, julgar proposta de preço, homologar licitação, elaborar contrato para uma licitação que o valor é R$2.000. A lei me permite fazer contratação direta por dispensa de licitação. Ok. Tainá, beleza. E a inexigibilidade? A inexigibilidade acontece quando há inviabilização da competição. A licitação na dispensa, ela poderia acontecer. Eu não poderia fazer uma licitação para comprar os respiradores. Mas a lei deixava eu não fazer, porque eu estava numa situação de emergência. Então, eu não ia fazer. Porque a lei me permite não fazer. Me permite contratar de forma direta. Agora, na inexigibilidade, não há viabilidade de competição. Não existe competição. Por quê? Porque só aquela pessoa presta aquele serviço. Porque só tem aquele fornecedor. Só aquela pessoa produz aquele bem. Artista consagrado pela crítica. Sempre falo para vocês. Alguém falou aqui. Quem foi? Shows. Final do ano. Roberto Carlos, Alok, Safadão. São contratados por inexigibilidade. Hã? Aí ele não vai ser... Rapaz, contratar até o... Não, tem que ser um artista renomado. Contratar até o Caneta Azul, rapaz. Se ele é renomado pela crítica, aí eu também não sei. Mas já foi contratado por inexigibilidade. Caneta Azul. Não sei se foi em Fortaleza, não. Mas algum desses shows aí de município. Ele? Ah, meu Deus. Eu sempre brinco, né? Tainá, contratação do Safadão, do Gustavo Lima, do Alok. Se o Gustavo Lima vai fazer... Gustavo Lima não. O Safadão. O Safadão faz show lá no Fortal. É uma festa privada, né? Aí lá no Fortal, por um show de 3 horas, ele cobra R$500.000, certo? Não, vamos imaginar que ele é bem humildezinho, 500 mil, 3 horas, certo? 500 mil. Aí eu chego, sou prefeita no lugar do Sarto, né? Fazer o Réveillon pra vocês, de grátis, top, na Beira-Mar. 2 dias de festa, pancada, irado, vocês tudo comemorando que vocês vão ser advogados. E aí eu vou contratar o Safadão. Safadão, ó, a gente tá querendo te contratar, inexigibilidade e tal. Quanto é teu show, cara?
Aí ele diz assim, é 1 milhão. Mas rapaz, que arrumação é essa? Quer dizer que no Fortal, que tu passa 3 horas, é 500 mil. E para o município de Fortaleza é 1 milhão. Noni, meu parceiro. Eu podia até lhe contratar, mas você tem que manter um valor de mercado. Não significa que porque só tem o safadão que é safadão, que canta do jeito safadão, que é aclamado pela crítica, que eu tenho que contratar no preço que ele quiser, não. Ok, tem que respeitar a média de valor de mercado. Ai, não soube não, o que foi? Muito caro. Porra, padrezinho caro. E o voto de pobreza? Tem, o Ministério Público cai em cima. Isso é normal, gente. Isso acontece muito em município. O Ministério Público cai em cima, o Tribunal de Contas também, quando vai para a prestação de contas. A questão não é o valor. Se 1 milhão for o preço deles, juntos, ok. E outra coisa, eles têm que fundamentar isso muito bem na inexigibilidade. Essa é a argumentação. Aconteceu em Pacajus também. Essa é a argumentação que a Procuradoria-Geral do município vai usar. A gente já celebrou o contrato, a gente contratou de forma direta por inexigibilidade. Se eu fizer o distrato, a multa é muito grande. Isso vai promover cultura, isso vai promover renda, porque tem muita gente... Se ele fundamentar bem, o MIPE que lute. Se as contas estiverem direitinho, se tudo estiver fundamentado, com legalidade. Não, nunca acontece essas coisas, é tão raro. 180 dias, a história é toda essa. Aí o vice-prefeito assumiu. Aí, Adoro vocês trazem essas fofocas. eu sou de lá, tô muito Crateus, que eu tô triste que eu não fui pra festa. Entendo, safadão, né? Safadão é top. Configura uma situação emergencial. Os presos vão fugir. Tem uma questão assim, a FGV já fez. Dispensa. Dispensa. E não inexigibilidade. Inexigibilidade, gente, vocês vão abrir a lei. Antes, os artigos na 866 eram o 24 e o 25. Agora é o 74 e o 75, certo? Anotem, 74 e 75, da inexigibilidade e da dispensa. Vale a pena dar uma lida, isso é muito importante. E aqui tem muitos incisos, não precisa decorar todos. Decora só os 5 que estão aqui, que aí o resto é dispensa. Quando você pensar que não tem inviabilidade de competição, só tem a questão falar, só tem esse fornecedor, só tem esse prestador de serviço, só essa empresa tem essa máquina, uma máquina lá da Alemanha e só um autorizado aqui no Brasil, produto ou serviço exclusivo, vocês vão entender que não tem como competir. Por quê? Porque não tem competição. Só tem aquela pessoa. É inexigibilidade, ok? É mais fácil aprender a decorar dessa forma. O que mudou? O que mudou? Importante para a prova. Locação de imóveis. Locação de imóveis pela administração pública antes era uma hipótese de dispensa e passou para a inexigibilidade. Ao meu ver, meu entendimento, faz muito sentido. Por quê? Porque se a administração ela precisa alugar esse imóvel, ela precisa alugar esse imóvel porque só esse imóvel atende às minhas necessidades. Então, não faz sentido ser por inexigibilidade, não por dispensa. Eu sempre dou o exemplo para vocês do um imóvel que tem ao lado do Hospital César Caos, ali na Imperador. O César Caos é um hospital público, estadual, mas existe um anexo dele que é alugado. Todo mês o proprietário, contrato deveria ser desapropriado, mas não é. É alugado. Por quê? Porque eu tenho como fazer esse anexo que é do lado do hospital, lá na Barra do Ceará? Não, eu preciso que seja ao lado do hospital. Então, fazer o quê? Poderia ser desapropriado, né? Para não ter que estar pagando aluguel, mas... Alô, Ministério Público? Alô, Tribunal de Contas? Mas esse caso é quando tem interesse direto na administração pública. Porque, por exemplo, Locação? um aluguel social não faz sentido ser identitário.
Não, mas calma. Aluguel social é outra coisa. Não, pois é, porque Aluguel social é- social foi do período de licença. De quê? Aluguel social de quê? Por exemplo, famílias no município X, que a casa... Mas isso aí é... Dispensa, que aluga a casa. Pronto. Mas isso aí é por uma questão... O aluguel social, ele está relacionado a uma questão de política pública de habitação, né? E aí, hoje, se ele fosse alugar, o correto não seria dispensa, seria inexigibilidade, certo? Mas, se eu posso botar essa família, eu posso botar essa família em qualquer lugar? Essa família tinha trabalho, residência, tudo nessa localidade, por exemplo, na Messejana. Aí eu vou botar lá no Titanzinho. Tu tá entendendo? Nem que eu ache algo provisório, até que seja construída casas de habitação social pelo governo e tal. Mas foi uma mudança que, ao meu ver, como eu tô dizendo pra vocês, faz sentido, né? Eu vou alugar, é muito comum no município, no interior, alugar aquelas casinhas que não tem CAGES. Agora, a CAGES fez uma PPP, uma participação público-privada, com a AEGEA, que é a empresa privada de saneamento básico. Tem um plano aí de fazer saneamento básico no estado até, sei lá, 2030. Tem um plano aí para a execução dessa PPP. Mas, nos municípios, é muito comum não ter CAGES. Tem, como é o nome? SAI. E eles alugam lá a casinha do SAI. E normalmente é uma propriedade privada, mas fazem um contrato de locação. Beleza? Esses 74 e 75 da nova lei. O da antiga lei era o 24, 25, mas esquece. Eu sempre falo porque fica na minha cabeça, porque a vida toda trabalhando era 24, 25, 24, 25. Mas até que é parecido, assim, né? É 74, 75. Ok? Vamos para 13ª, né? Intervenção do Estado na propriedade privada. Olha, vocês adoram esse assunto. Vocês gostam normalmente. Vocês gostam de agente público e intervenção. É a intervenção essa é fácil. É a intervenção autoexecutória na qual o Estado utiliza-se de bens imóveis, móveis e de serviços particulares no caso de iminente perigo público. Enquanto perdurar o perigo iminente, tal intervenção permanecerá válida, sendo extinta, portanto, quando desaparecer a situação de perigo. Eu estou falando de quê? Falou em perigo público iminente. Requisição administrativa. Ok, gente? É a única que vocês não podem errar. Requisição, perigo público iminente. Desapropriação, indenização justa, prévia, em dinheiro. Certo? Ah, Tainá, mas a pessoa não estava aqui. Falei para vocês, desapropriação indireta. A indenização vai acontecer? Vai, mas ela vai ser posterior, né? Item B, requisição. Sempre que se falar em perigo público iminente, situação de enchente, de incêndio, eu preciso tirar o pessoal do hospital, colocar no hospital particular. Eu estou fazendo intervenção na propriedade privada? Sim, porque eu estou tirando os pacientes lá do HGF e botando lá na Unimed, que é um hospital particular. Eu estou intervindo na propriedade particular da Unimed, ok? É um tipo de intervenção. Quanto tempo vai durar? Enquanto o perigo público estiver acontecendo. Acabou o perigo, eu que dei meus pulos e bote esse paciente de vida nos outros hospitais públicos. Deu um jeito nessa situação, ok? Beleza? Estamos finalizando. Eita, que meu tempo já acabou, mas bora lá. JP, eu posso continuar? Ou não? Não, eu que sei. Não, depois eu levo o carão do meu chefe. Calma. Quem é depois de mim? Bom, então eles esperam. Achei que eu tava tomando tempo de alguém. Eu sou menina, não tem querer não. Pra passar, eles vão ficar, né não? Almoça rápido, aprendi mais, almoça rápido. Quando é que volta? 1 hora? Então bora, eu vou correr. Vai.
Visando atender à demanda de utilidade pública, em 2020, o município Alfa realizou um processo de desapropriação de um imóvel pertencente a João. Gente, essa questão é polêmica. Deixa eu ver se é. Deixa eu continuar, mas já falo sobre ela. Tal medida foi conduzida em conformidade com a lei, segundo assegurado que João fosse devidamente indenizado pelo valor justo, eu pulei ali, fosse devidamente indenizado pelo valor justo de seu patrimônio. No ano seguinte, Dona Lourdes, professora aposentada, esqueceu uma vela acesa, oh meu Deus, e acabou provocando um incêndio doméstico, perdendo sua casa em decorrência dos danos causados. Buscando soluções para atenuar os impactos da catástrofe, a prefeitura tomou a decisão de doar o imóvel anteriormente desapropriado de João para Dona Lourdes. Considerando o que foi narrado, pode-se afirmar corretamente que... Qual a opinião de vocês? Absurdo. Qual a opinião de vocês? Se ele foi desapropriado, ele tem que ter uma finalidade. A gente falou isso na aula passada. Calma. O que mais? Doação. O que mais? Vocês estão indo no rumo certo. Preste atenção. A administração pode desapropriar? Pode. Qualquer imóvel? Particular? Sim. Ok. Se for público? Não. Que história é essa? Pode sim. Pode, gente. Pode. O maior desapropria o menor. Lembram? União pode desapropriar bens dos estados. Alzheimer. Pode, tá? Pode. Não, não tem coisa não. Eu tenho certeza de direito de trabalho, você não esquece. Vou perguntar. Ok, tudo bem, justo. Vamos lá, presta atenção. O maior pode desapropriar o menor, se for bem público. Mas a regra, normalmente eu vou desapropriar bens privados. Ok. Quando eu vou desapropriar, eu posso desapropriar por utilidade, necessidade ou interesse social, certo? São os meus motivos para desapropriar determinado bem do particular. Se eu chego lá no imóvel do João e digo, quero desapropriar, eu tenho que dar uma finalidade para essa desapropriação. Eu vou desapropriar por quê e para quê? Para construir uma creche, para construir uma escola, para construir uma ponte, uma estrada. Enfim, eu tenho que dar uma destinação. Ok. O proprietário que foi expropriado, né, que sofreu a desapropriação, ele pode questionar essa desapropriação, não pode? Tanto ele pode fazer o acordo amigável, como foi o caso, recebeu a indenização dele, show de bola. Mas houve aqui um desvio. A questão não diz para que ele foi desapropriado, diz... Vamos só rever, mas até onde eu me lembro, não. Só diz que foi por utilidade pública, né? Que por utilidade pública foi desapropriar. Não disse o que ia fazer, mas disse que a justificativa foi por utilidade pública. Quando eu pego esse bem desapropriado do João e dou para um particular, isso é utilidade pública. Pronto. Eu falei para vocês na última aula sobre retrocessão, né? Vocês lembram? Retrocessão é o direito do particular, né, de pedir a retrocessão desse bem. É o meu direito. Quando a finalidade ela é desviada, eu posso questionar essa desapropriação e reaver o meu bem, certo? Nesse caso, ainda existe a predestinação, que é a retrocessão é o direito, é a possibilidade, e a predestinação são espécies. A predestinação lícita e ilícita. Falei para vocês isso na aula passada, a última aula do regular que eu substituí a Nathalie. A predestinação lícita é quando eu desapropriei o João para construir uma creche e eu fiz um posto de saúde. Continuo atendendo o interesse público, e o interesse público está sobre o interesse do particular. Mas, quando eu
desaproprio, João, e dou a casa para um particular. Sinto muito que a sua casa foi perdida no incêndio, mas onde é que tem utilidade pública aí nisso? Essa questão foi anulada, viu, gente? Essa questão foi anulada, a questão foi polêmica. Vamos ver os itens para vocês entenderem aí o que é que eu estou dizendo. A. O poder público pode, a qualquer momento, destinar o bem desapropriado a um particular? Jamais, certo? Jamais. B. João pode exigir do poder público nova indenização. A indenização que ele recebeu foi a indenização da desapropriação, né? O pagamento pelo imóvel dele. Aí tá dizendo aqui, João pode exigir do poder público nova indenização, a qual deverá ser superior a 3 vezes o valor do bem. C. João tem direito de exigir de volta seu bem ou seu imóvel, tendo em vista que houve destino diverso para o qual havia sido desapropriado. Seria o que seria mais próximo, né? D, calma. Como se tratou de uma doação em virtude de um incêndio, João perde o direito de ser indenizado. O que tem a ver? Ele foi indenizado porque ele foi desapropriado, certo? Nesse caso aqui, é possível até ele reaver o bem dele. Ok? Ilícita. Ao meu ver, essa questão ela foi polêmica, teve recurso, ela foi anulada. Ao meu ver, é predestinação ilícita, porque eu não estou atendendo interesse público, eu estou atendendo interesse particular, ok? Mas seria o item C, mas ela foi revogada. Todos iam ganhar um ponto. Tá D? Tá errado, tá errado. Mas se vocês procurarem essa questão na internet, por exemplo, o gabarito oficial vai dar D, mas tá erradíssimo, tá? Tá errado e essa questão na prática, ela foi revogada, foi anulada. 15ª de leste, bora lá. Sabe-se que a desapropriação pode ter por objeto qualquer bem móvel ou imóvel dotado de valoração patrimonial. Considerando isso e o que dispõe a lei sobre o assunto, é correto afirmar que... já tem um gabarito aqui. A. Todos os bens podem ser desapropriados? Quando eu falo de bens, gente, existem bens que, mesmo tendo valor patrimonial, não são suscetíveis de desapropriação, né? B. Um estado pode desapropriar bens de outros estados? Já falamos disso. Só o maior pode desapropriar o menor. C. É inviável a desapropriação apenas por iniciativa do executivo. Isso é interessante. Por quê? Porque o legislativo também pode desapropriar, ok? Quando é o legislativo que tem a intenção de desapropriar, ele vai publicar um decreto expropriatório e os atos expropriatórios vão ser do executivo, porque normalmente quem desapropria são os entes, né? Então é União, Estados, município, DF, órgãos, mas não significa que o poder legislativo também não possa fazer, ok? D. As margens dos rios navegáveis são suscetíveis de expropriação. As margens dos rios navegáveis são propriedade de quem? Da União. Então, eu posso expropriar, eu posso desapropriar? É isto. Ok? É isto. Terminamos. Letra C. Ok? Vocês já têm aqui o gabarito, né? Na pastinha de vocês. É isto. Gente, não nos veremos mais. Não, assim, né? Boa prova para vocês. Boa...